nesse estudo de hoje, eu segui grande parte aqui por esse livro, que é do John Stott, A Mensagem de Atos até os Confins da Terra, da ABU. Foi o material que eu mais usei ao preparar a aula de hoje. Agradeço ao presbítero Silvio, que sempre tem me disponibilizado vários livros de Atos. Ele tem uma boa biblioteca, então ele me emprestou vários. E agradeço ao presbítero Cícero. Desculpe, Silvio. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro. De Atos 4. A questão da perseguição, irmãos, é o tema maior desse capítulo 4. Na verdade, desde o capítulo 3, começa aí a primeira perseguição da igreja cristã. Hoje a perseguição vai se acirrar. Nós vemos aí um padrão nesses próximos breves capítulos, que é Lucas, ele narra a perseguição e ele narra o dia a dia da igreja. Isso vai se alternando no capítulo 4 e 5. Acontecimentos da igreja e também as perseguições iniciais. Segue esse padrão aqui, ele vai alternando isso. Como Lucas vê como cumprimento da profecia dos evangelhos, que Jesus disse que muitos perseguiriam os apóstolos. Eles iriam para os tribunais, eles iriam ser perseguidos, odiados, mas que eles se alegrassem quando isso acontecesse. E que o Espírito Santo daria a palavra a eles na hora do tribunal. É o que acontece aqui, é o cumprimento da profecia lá dos evangelhos. Que o próprio Lucas escreveu o evangelho, né, de Lucas, pesquisou e preparou lá o material de Lucas. Aqui também ele já mostra a profecia que ele mesmo escreveu no evangelho. Importante a gente ver Atos e Lucas como a continuidade um do outro, mesmo autor. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo ao número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada. Obrigado, filho. Verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se
e reconheceram que haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai, se é isto diante de Deus, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender a tua palavra, nos edifica. Somos a mesma igreja que começou, Senhor, aqui em Atos, a igreja do Novo Testamento. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos vendo alguns detalhes aqui do texto tão edificante e tão importante. Primeiramente, eu quero só lembrar a aula passada, o que foi que aconteceu, né? O presbítero Tiel deu aula e ele falou da cura de um coxo de 40 anos que vivia ali na porta do templo. Então, os apóstolos Pedro e João, Deus usou, não tem prata nem ouro, mas levanta-te e anda, e ele ali foi curado. Isso causou um alvoroço no templo, na cidade, nos sacerdotes, e aqui começa a primeira perseguição da igreja. A igreja que estava tudo em paz, só havia comunhão, oração, amor entre os irmãos, vendiam as suas propriedades, não havia necessidade na igreja, era aquela plena paz na igreja, mas a partir daqui começam as dificuldades da igreja, começam as perseguições e outras dificuldades. Interessante observar, segundo o comentarista, que é como se nos primeiros 2 capítulos o protagonista
Aquele que aparece mais é o Espírito Santo, né? O Pentecostes, a obra, a ascensão de Jesus. Capítulo 3 e 4 é como se Satanás fosse o protagonista. Não é, é Deus. Mas parece, pela ação, pela perseguição. Apesar de só ser citado aqui quando Ananias mente aos apóstolos, né? Satanás encheu o teu coração. Então é tão forte aqui a ação do mal de Satanás, apesar de mal citar o nome dele. Mas é Deus que continua no controle mesmo em tempos de perseguição. Não é Satanás, apesar dele estar agindo. E Pedro, né, prega ainda no capítulo 3 ao arrependimento, fala do evangelho, fala da ressurreição. E esse sermão de Pedro se torna tipo um padrão de sermão cristocêntrico. Umas 3 ou 4 ou 5 vezes Pedro prega quase a mesma coisa. Ali diante das autoridades ele repete quase o mesmo sermão. Então é um padrão para a igreja. É um padrão de doutrina. E Pedro fala as escrituras, fala o evangelho, fala que ele ressuscitou, fala do poder do Espírito Santo. Nós não podemos pregar outra mensagem. Até que os efeitos desse sermão, muitos se converteram, cerca de 5.000 homens, fora os comentaristas acreditam que isso sem contar as mulheres e as crianças. Parece que Lucas deu a entender isso. Se contarmos só os homens, mais de 5.000. Imagina as crianças e todo o povo, e mulheres. Então, a partir daí, ele sai narrando o confronto com o Sinédrio. Foi o Sinédrio, o conselho do Sinédrio, que perseguiu a igreja, né? Então, eram as autoridades de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade religiosa, a base judaica. Então, a política e a religião era muito junta, teocêntrica. Então, aquele conselho, quem era o conselho de Jerusalém? Eram sacerdotes, eram governantes, eram pessoas que tinham sido sacerdotes, que eram chamadas a participar, a família, aquele que foi sacerdote, vamos dizer, o ano passado, agora podia participar do Sinédrio, 71 homens. Então, era semelhante ao Sinédrio que julgou Jesus. Era outra época, um pouco depois, mas era bem parecido. Imagine o medo que os apóstolos tiveram. Pedro e João diante do Sinédrio agora. Eu acho que, como diz o comentarista, eles devem ter pensado tanta coisa. Será que vão nos crucificar também? Será que vão nos levar? Porque o Império Romano estava aqui também. Eles tinham ligações, esses partidos políticos religiosos, eles tinham ligações com Roma também, alguns deles. Então era como se os apóstolos devem ter pensado, será que nós vamos morrer como mataram Jesus? Será que vão nos matar? E ali eles enfrentam e se cumpre a profecia. Deus dá a palavra a Pedro, ousadamente. No meio daquela perseguição, Pedro, respeitosamente, mas ele se impõe, ele defende o evangelho. Ele diz, julgai vós mesmos, se antes devemos obedecer a Deus ou ao homem. E assim, aquele confronto que era humano, mas que era espiritual. Algo também que chama a atenção os comentaristas é a semelhança entre Atos e Apocalipse. Eu nunca tinha pensado nisso, mas achei bom ouvir esse comentário, porque é a mesma igreja, é a mesma perseguição. Qual é a diferença? Que aqui em Atos a gente vê a coisa como se fosse no nível humano. Sinédrio e apóstolos discordando, lutando, mas algo bem humano. Apocalipse é a mesma luta, só que é como se o véu tivesse sido tirado e João vê o que está acontecendo no céu, a luta espiritual. É bem interessante isso, né? João mostra, é o dragão, é a serpente, é a igreja, são as profecias, é o mesmo evangelho de forma diferente. E é isso, né? A perseguição pelo Sinédrio, o conselho judaico. As autoridades ficaram ressentidas por anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, o que foi que causou ressentimento nas autoridades? Primeiro, porque a mensagem que os apóstolos pregavam era diferente da deles.
era o reconhecimento do Messias. Algumas daquelas autoridades nem esperavam mais o Messias. Achavam que a era messiânica já tinha passado no tempo dos Macabeus. Então eles não tinham essa expectativa messiânica mais. E os apóstolos estavam justamente pregando sobre a ressurreição de Jesus e ensinando. Isso causou um alvoroço nessas autoridades daquela cidade. Primeiro, porque homens simples que estavam pregando e ensinando, eles não admitiam. Para ensinar e pregar tinha que ser um rabino, tinha que ser da linhagem sacerdotal, tinha que ser um escriba, tinha que ser alguém autorizado. Então era um absurdo para eles. E apóstolos, quem são esses? Ensinando com tanta autoridade. Aí eles se chocaram, como quem diz, vamos se reunir para parar isso. Além disso, a mensagem, a ressurreição, algumas dessas seitas judaicas, eles não, como é o caso dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição física da carne. Então, os apóstolos estavam dizendo que em Jesus haveríamos de ressuscitar no último dia e ter a vida eterna com o nosso corpo. Na redenção, nosso corpo também foi incluído. Deus nos criou de forma integral. Não é só o nosso espírito que está sendo redimido, nossa carne. Um dia ressuscitará e seremos semelhantes a Jesus. Aí a briga era por isso. É uma mensagem diferente. Em Jesus, ainda mais a ressurreição. Importante também associar a ligação que Lucas faz entre o milagre ocorrido e a salvação em Jesus. Logo, do milagre, ele mostra que o mais importante não é o milagre, mas é a salvação, é o plano de Deus, que é maior do que o milagre no coxo que andou. Eles também aqui, falando ainda um pouco do Sinédrio, né, que eles se ressentiram, ficaram chateados pela verdade. Ressurreição dos mortos, foram presos e não dava mais tempo de reunir o conselho naquele dia. Já era tarde demais, não é que seja alta noite, não, mas era tarde demais para reunir o Sinédrio. Subindo o número de homens a quase 5.000. Então, o Sinédrio, a perseguição, as consequências da pregação, começa a se levantar essa perseguição. Do verso 1 a 3, especialmente. Agora, verso 4 diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, apesar deles terem sido presos, o efeito foi maravilhoso em muita gente. Muitos creram naquele discurso, naquela situação. Então, Deus usou a perseguição para espalhar o evangelho. Muitos creram por causa da perseguição. Isso também vai ser mostrado em Atos, outros momentos. Que a igreja foi tão perseguida em Jerusalém que chega ao ponto que ela é dispersa, só fica em Jerusalém os apóstolos. E a igreja sai perseguida, mas em cada lugar que eles chegam, nasce uma nova igreja. Então era uma forma de multiplicar a igreja que Deus estava conduzindo. Apesar da ação humana, da ação diabólica, era Deus que estava conduzindo o navio. Eu achei tão lindo, irmãos, o comentarista comparando a igreja a um navio que estava ali saindo do porto seguro. A igreja ali, pelos ventos do Espírito Santo, estava avançando na sua missão de proclamar o Evangelho. Só que logo depois de sair do porto, enfrenta uma grande tempestade, o navio. É a igreja. Isso é a perseguição. Mas quem é que está soprando o vento? É Deus. Está levando o navio para onde quer. Ainda hoje é assim. O vento do Espírito. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram. A perseguição dos homens, do diabo, não impediu o avanço da palavra de Deus. Importante a gente lembrar, aqui muitos creram, mas também muitos ficaram incrédulos, como é o caso do Sinédrio, daquelas autoridades.
aquelas autoridades ficaram incrédulas. E o que é que diz lá em Romanos? Romanos 1, 21, 22 e 23. Fala sobre essa incredulidade que o ser humano tem. E por isso são condenados, porque conheceram a Deus e não reconheceram o poder dele e não lhe deram graças, se tornando incrédulos, endurecidos e obstinados no pecado. Essa é a reação de quem não dá graças a Deus. A de Romanos 1, 21 a 23. É o que acontece com o Sinédrio. Eles não temem, eles são endurecidos pelo pecado. Eles não deram graças a Deus. Essa reação de incredulidade, inclusive, até mesmo diante do milagre, eles viram o milagre, mas não tinham como contra-argumentar. Mesmo assim, eles, em vez de se humilharem, reconhecerem, eles se endureciam cada vez mais. Às vezes, meus irmãos, tem pessoas que veem o milagre e se endurecem ainda mais. Eu vi essa semana o pastor Saião contando um exemplo mais ou menos assim. Ele dizendo, eu vi um milagre só uma vez, segundo o que eu entendi do texto dele. Segundo o que eu entendi, parece que foi na igreja lá, apareceu uma mulher que parecia estar muito perturbada e até endemoniada, não sei. Aí pediu oração e oraram por ela. Dias depois, essa mulher chega e diz que foi curada. Acho que era um câncer. E ele ficou admirado, que foi uma forma extraordinária, que parece que a mulher estava muito convicta do milagre que recebeu. Ele se alegrou e foi pregar o evangelho para ela e foi falar com ela. Sabe o que essa mulher disse? Eu não quero saber do evangelho, depois que recebeu o milagre. Ele ficou impactado como pastor. Então, veja só, nem sempre milagre quebranta os corações da pessoa como a gente pensa. Às vezes gera uma incredulidade ainda maior. Todo ser humano tem algo de Deus, tem algo da revelação de Deus. Qual é o pecado? É rejeitar essa revelação que tem e não dar graças a Deus. E o pastor Saião, ele continua falando dos milagres que ele começou a ver que ele tinha na vida dele, que tinha na igreja, que ele não estava percebendo. E um deles me chamou a atenção, que foi: que milagre é quando, ao ver uma mãe de um filho doente, dá graças a Deus pelo seu filho. Que milagre tão grande. E aí ele sai citando coisas simples, que são milagres na igreja, milagres no nosso coração, o milagre de crer, o milagre de ser submisso, o milagre de crer na ressurreição, o milagre da vida eterna, são milagres tão mais importantes. E aqui o Sinédrio ficou incrédulo. Verso 5 diz que no dia seguinte eles se reuniram, em Jerusalém, as autoridades. Quem era o Sinédrio? Eram as autoridades político-religiosas, anciãos, eram líderes de famílias, de clãs judaicos, e os escribas. Escribas eram aqueles que transcreviam a lei e eram doutores da lei. Então eles faziam parte do Sinédrio também. Os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, então até mesmo aqueles antigos, como os que foram da época de Jesus, aqui estavam participantes. Apesar deles não serem da época, mas eles foram chamados a opinar. Sacerdotes do ano e os passados também eram chamados ali para o Sinédrio, até completar o número de 71. Pondo-se perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestem isso? Então, é importante a gente observar a pergunta do Sinédrio: com que poder, com que autoridade vocês fizeram isso? Há dois homens simples, diante de um Sinédrio desse. A gente pode lembrar que com Jesus eles fizeram uma pergunta semelhante, né? Jesus ali se deixando ser perguntado pelo Sinédrio de Jerusalém para cumprir o plano do Pai. Jesus se permitiu estar ali diante daquelas autoridades. Então perguntaram a Jesus também algo parecido, né? Com que autoridade, qual era a autoridade que ele tinha? Aqui eles perguntam: na autoridade de quem vocês curaram
esse homem aleijado. E eles dizem, no nome de Jesus, a quem vós crucificastes. Pela terceira vez eles dizem a mesma coisa. A quem vós crucificastes, a pedra angular, aquela profetizada por Davi, que vocês rejeitaram. É esse Jesus que foi por meio dele que ele foi curado. Interessante também ver que os apóstolos não tomam para si a glória. Eles, não fomos nós, foi o Evangelho, foi Deus que fez isso. Verso 7, né? Com que poder, em nome de quem fizeste isso? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo e de modo com que foi curado, tomai conhecimento, verso 10, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, que vós crucificastes, a que Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Verso 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu que existe, nenhum outro nome não existe dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pois é, irmãos, Deus dá a palavra. Pedro, mais uma vez, cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é quanto menos do homem, quanto mais o homem se humilha diante de Deus, no temor do Senhor, mais o Espírito que já habita nele, porque ele é servo de Deus, se dobra diante do senhorio de Cristo. Então, mais é o domínio do Espírito na vida de Pedro e na vida de qualquer um de nós. É mais de Deus e menos do ser humano. Também, importante a gente ver lá Ananias e Safira, como Ananias foi cheio do poder do diabo, totalmente diferente de Pedro. Pedro foi cheio de Deus, cheio do Espírito. Ananias foi cheio do poder do diabo, do espírito maligno. O espírito maligno, ele induziu, ele influenciou, ele tentou Ananias, enchendo o seu coração de maldade, de mentira, para mentir para os apóstolos. E ele cedeu e pecou. Aqui é o contrário, aqui é o Espírito de Deus enchendo Pedro, mostrando, e Pedro cedendo, obedecendo, se humilhando e ali corajosamente proclamando a palavra de Deus. Isso é cheio do Espírito Santo, é se dobrar, é honrar, é glorificar a Deus, diferente do que Ananias fez. São homens iletrados, com a coragem, com a ousadia de enfrentar um sinédrio. Esses homens, ou melhor, a preocupação desses homens, Pedro e João, não era a defesa própria, mas a honra e a glória do Senhor. Eles não estavam ali se autodefendendo, mas era a glória de Deus, era o poder de Deus, o poder do Evangelho que eles estavam ali defendendo. Quando fala que Jesus é a pedra angular, é uma citação do Salmo 118, que mostra onde Jesus é a pedra angular, citada por Jesus mesmo. Ele é a pedra fundamental, a pedra que dá direção a todas as outras. Assim é Cristo, fundamento da igreja, aquele que direciona a igreja, o cabeça da igreja. No verso 13, eles têm intrepidez e reconhecem que eles tinham estado com Jesus. Quando diz que eles eram homens simples, não significa que eles eram analfabetos, mas significava que eles não tinham treinamento teológico com os rabinos da época, nem tinha formação técnica. Não quer dizer que eles eram super pobres, super analfabetos, pescadores coitados, não era isso. Alguns dizem, né, que eles eram organizados como pescadores, que eles eram homens simples, mas não analfabetos necessariamente. Mas aqui no texto parece se referir a isso. Em questão de teologia,
Eles não eram treinados pelos rabinos da época, então eles não tinham autorização para pregar, e aqui eles estavam pregando. Mas que autoridade? Na autoridade que Cristo deu, na autoridade do Espírito Santo. Eles podiam fazer isso porque o próprio Deus os comissionou. Assim como deu à igreja o poder e a proclamação é para todos nós também. Versos 14 a 16, não tinham o que dizer em contrário e não puderam negar, porque a autoridade era tão grande e a intrepidez que eles tiveram que soltá-los, porque a cidade inteira soube, todo mundo estava ali vendo o homem que tinha sido doente tantos anos, agora estava ali curado, não tinha como contra-argumentar. E versos 17, 18 a 20, as proibições e ameaças, eles foram proibidos de falar nesse nome, não podia se pregar mais o evangelho. Mesmo assim, eles, na hora mesmo, eles dizem que iam continuar. Julgai vós mesmos, se devemos obedecer aos homens ou a Deus. Aí, porque eles disseram isso, foram mais ameaçados ainda e foram soltos, porque não dava para... A multidão não estava permitindo que eles ficassem presos, mas eles foram ameaçados grandemente. Pedro e João respondem, versos 19 e 20, e assim eles vão, agora no verso 23 a 31, dá uma adiantada na aula, que estamos já caminhando para o final. Nos versos 23 a 31, é a igreja em oração. Isso é tão bonito, irmãos. Pedro e João saem do sinédrio, para onde eles vão? Para a igreja. Olha que coisa linda, irmãos. A comunhão, o amor que eles tinham à igreja, aos irmãos. Como nós devemos amar a igreja, que é fruto do sacrifício de Cristo. Eles ali saem do sinédrio, vão para a igreja. Que amor, vão contar, vão orar juntos, vão louvar a Deus, vão receber as orações, o carinho, o amor, o apoio dos irmãos. E isso nós devemos valorizar. A igreja é a mesma igreja que nós temos hoje, é a continuidade, mesmo Espírito, mesmo Cristo, mesma ressurreição. Nós devemos amar a igreja como eles amaram. Foram imediatamente para a igreja. Uma vez soltos, verso 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai. E verso 27, verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Agora, Senhor, verso 29, olha para as suas ameaças, concede-nos intrepidez, enquanto fazes sinais e prodígios. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, o que é que nós vemos aqui? Primeiramente, o amor à igreja, a comunhão. Vemos o tipo de oração que eles faziam, eram unidos, era uma oração submissa a Deus, quando eles dizem, Tu, soberano Senhor. Que oração submissa, é a forma correta de nós orarmos. Está aqui um modelo para nós de temor de Deus na oração. E também houve uma resposta divina. Deus concedeu o que eles pediram imediatamente, que foi a intrepidez. A intrepidez, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quando a gente ora da forma correta, como agrada a Deus, o que é que a gente vê aqui? Nas palavras, fizeste, disseste e predeterminaste, nós vemos ali o que os apóstolos criam, o que a igreja cria. Depois disso é que eles fazem oração. Olha que coisa importante, irmãos. Antes de sair fazendo oração, qualquer hora, por qualquer motivo, a gente deve primeiro pensar no que a gente vai pedir, pensar em Deus, o que é que Deus pensa a esse respeito, e depois a gente está preparado para fazer a oração certa.
Claro que se a gente errar, se a gente se antecipar, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, porque na verdade nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que nos ajuda a orar. Mas aqui está um modelo correto. Então, nós vemos aqui, né, a oração deles, quando diz: Soberano Senhor, Soberano Senhor. Isso mostra que eles estavam ali sobre o senhorio, sobre a vontade de Deus. Eles estavam se dobrando e também mostrando que Deus era soberano até mesmo acima do sinédrio. É como se ele dissesse: tu és soberano, a vontade do homem não vai prevalecer. Nós cremos nisso. E eles oraram crendo nisso, que o sinédrio, por mais poderoso que fosse, mas Deus era que tinha autoridade soberana maior. Então isso a gente deve encher o nosso coração antes de qualquer oração. A soberania de Deus, o poder. Soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Eles reconheciam que o mar, a terra, tudo o que há foi feito por Deus, até mesmo o sinédrio. Segundo, ele diz aqui: disseste, no verso 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, eles criam no Deus que se revela. Isso é uma das doutrinas importantes da Bíblia. Por que nós cremos em Deus? Porque Ele se revelou para nós, desde o princípio. Se revela para todo ser humano, pelo menos um pouquinho, todo ser humano tem uma revelação de Deus. Se vai aceitar ou não é outra coisa. Agora todo mundo tem. Claramente a criação é mostrada, na criação é mostrado o poder de Deus, no céu e na terra. Então, eles criam que Deus é o Deus que se revela em Cristo, principalmente nos últimos dias, na revelação final, através do Filho. Aquela igreja acreditava nisso. E também, quando ele diz aí que predeterminaste. Verso 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, os apóstolos e aquela igreja, antes de orar, eles criam que Deus pré-ordena, determina todas as coisas. Né? Isso é importante nós crermos, que Deus pré-ordena, determina, o conselho da sua vontade, são os decretos de Deus que sinédrio nenhum muda. Homem nenhum muda os decretos eternos. O que Deus determina no céu vai acontecer na terra, quer o homem queira ou não. Então, eles estavam, antes de orar, eles estavam lembrando disso, da soberania, da revelação de Deus e dos decretos de Deus. Depois disso, eles fazem oração. E Deus responde imediatamente. Porque era do seu agrado fazer assim naquela hora. Os decretos dos homens não podem passar por cima dos decretos de Deus. Somente agora, diz o comentarista, John Stott, ele diz: somente agora, depois dessas três doutrinas, com a visão clara de Deus e com humildade perante Ele, estavam finalmente prontos para orar. Qual era o pedido deles? Intrepidez. Eles fazem três pedidos. Primeiro, olha para as suas ameaças. Eles não estavam pedindo: Senhor, desce fogo no céu, destrói, que eles fiquem viúvos, que os seus filhos morram, como a gente vê assim, a oração na Bíblia, precatória. Eles estavam aqui pedindo por misericórdia, por salvação. Olha para as suas ameaças. Bastava Deus olhar, eles estariam consolados com isso. Senhor, olha para as suas ameaças. Segundo, pedindo que Deus os capacitarem para serem servos, escravos e intrepidez. Que oração
incrível. Eles estavam pedindo: Senhor, nos capacita a sermos teus servos. Nos capacita-nos a sermos teus escravos aqui nessa terra. Eu me identifiquei muito com esse segundo pedido deles. Foi algo que eu pensei, eu acho que essa semana, e eu penso, né? Digo, às vezes eu oro, eu comentei até com Simone, eu peço que Deus me capacite a ser fiel até o final da minha vida. Posso dar o testemunho que desde a minha juventude tenho vivido, desde quando me converti, procurando ser fiel, procurando honrar, procurando pregar a palavra de Deus. Mas eu peço a Deus: Senhor, me ajuda a continuar sendo assim. Era mais ou menos isso que eles estavam pedindo. Senhor, queremos ousadia, queremos intrepidez e coragem para ser teu servo. Parece tão simples, mas é muito rico isso. Senhor, imagine isso, diante de uma perseguição, diante de um sinédrio, eles dizendo: nos ajuda a sermos teus servos, fiéis. E o terceiro pedido era, ele pedia que Deus fizesse sinais e prodígios. Enquanto Deus estendia as suas mãos para fazer os sinais e prodígios, que aí é Deus que faz. Fez naquela época, muitos, logo depois a gente vai ver que Deus usou os apóstolos, muitos foram curados, logo adiante aqui no texto, no outro capítulo. Deus respondeu também o que eles pediram, mas esse não é o foco nem de Atos, nem da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Os milagres, é Deus soberanamente quem decide e faz como quer. Mas não é o foco. O foco é a ressurreição, é a salvação, é ser servo de Deus, é viver uma vida de obediência todos os dias. É o ordinário da vida. É a simplicidade da vida que deve ser vivida pela fé, pela obediência e testemunhando o Evangelho. Os milagres, Deus é que vai decidir se vai fazer ou não, nesse aspecto aqui que a gente vê em Atos. Eles foram cheios do Espírito Santo e receberam a intrepidez. Interessante que Paulo, um dos homens mais ousados da Bíblia, ele pede que a igreja orasse por ele, para que fosse concedido intrepidez. Então, Paulo sabe que era Deus que dava essa intrepidez. Não era Paulo que era esperto demais, que era poderoso demais. Não, era o poder do Espírito Santo que fazia Paulo ser intrépido. E Paulo reconhecia isso e pedia que a igreja orasse por ele, para Deus dar essa intrepidez a ele. E assim finalizamos, meus irmãos, a comunidade cristã, né? Verso 32 a 35. Eles tinham unidade, um só coração, uma só alma. Não haviam pessoas necessitadas, não havia ganância de dinheiro, distribuía o seu dinheiro, as suas propriedades. É um tempo bem, não é, assim, de uma forma inédita. Sim, só me lembrei de uma parte que faltou eu falar aqui, quando diz que não há outro nome como o de Jesus. Porque ele foi o único a ressuscitar, o senhorio de Cristo, a obediência de Cristo, o Filho de Deus. Foi no nome dele que o homem foi curado. Então, não há outro nome pelo qual somos salvos. Os apóstolos chegam a essa conclusão diante do Sinédrio. Faltou eu dizer isso. Sim, a comunidade cristã, né, unidos, depositavam aos pés dos apóstolos. E esse desapego àquilo que tinham, às suas riquezas, eu acho tão interessante isso. Como é importante, né? A gente ter o equilíbrio, sermos bons mordomos de Deus. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Se Ele pedir, está aqui, Senhor. Nossos bens, nossa vida. Como é importante o nosso foco estar em Deus, não naquilo que a gente possui de bens materiais. E Barnabé é o último exemplo aí, que era levita, talvez por isso não tivesse uma propriedade de terra, porque ele era levita, mas talvez herdeiro de família, ele recebeu alguma coisa do tipo, e assim mesmo, em vez de ficar para ele, ele deu à igreja. Porque a herança dos levitas era servir ao próprio Deus, não eram bens materiais. Então, talvez o pouco que ele recebeu, de alguma forma, ele vendeu e deu para a igreja. Então, esse era o contexto aqui dessa igreja perfeita,
E logo começaram os problemas, logo começaram as dificuldades, mas sempre é um referencial para nós, né? Para a gente tentar sempre voltar para a igreja primitiva, sempre. Vamos finalizar, meus irmãos? Vamos finalizar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Vamos lembrar agora, irmãos, brevemente, antes da oração, daqueles irmãos que não podem vir para a igreja, são importantes, são membros do corpo de Cristo, né? Irmã Zuleide, que deve estar nos assistindo, irmã Loura, que hoje não está aqui, não é? É a irmã mãe de Geisa, que está recém-operada, 90 e tantos anos, Dona Iracema. São irmãos que fazem parte do mesmo corpo. Somos irmãos em Cristo. Irmã Guadalupe, verdade, irmã Guadalupe. São irmãos conosco. Nós devemos amar uns aos outros, né? Márcio, né, Aninha? Márcio, o esposo de Aninha, oremos por ele. E todos que estamos agora sentindo falta. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Oremos, meus irmãos, finalizando com a oração e bênção apostólica. Não haverá avisos após a oração. Senhor, tua palavra maravilhosa foi deixada para nós, Senhor. Nos edifica, nos dá crescimento em fé. Toda essa doutrina tão importante fortaleça nossas vidas. Nós te pedimos também, Senhor, dá-nos intrepidez para sermos testemunhas tuas, por onde quer que formos, até mesmo diante dos tribunais, se assim for preciso. Nos ajuda, dá-nos a graça de sermos fiéis até o fim da nossa vida, Senhor, até o fim. Ajuda-nos a sermos servos, escravos de Cristo, escravos de Deus, mesmo no meio a perseguições,
se enfrentarmos. Na verdade, já enfrentamos tantas, mas em todo tempo sejamos fiéis a Ti. Dá-nos essa graça. Enquanto o Senhor abençoa a igreja, enquanto o Senhor salva vidas, que possamos cumprir o nosso papel. Reconhecemos a Tua soberania, Tu és o Criador, Tu és o Deus que revela-se para nós e o Deus que decreta a todas as coisas em todos os lugares. E nós devemos nos submeter. Oramos agradecidos, pedimos que o Senhor nos abençoe e a Teu povo em toda a terra. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, sobre os irmãos da igreja que não puderam vir nessa manhã, os idosos, Senhor, seja sobre cada um deles e sobre todo o povo de Deus reunido e espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.